Olá, tudo bem? Está começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui nós recebemos experts em saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Já aproveito o início desse vídeo para pedir a você para curtir e compartilhar com quem ama e gosta, porque como você já sabe, aqui no Papo 20 nós trazemos pessoas que sabem o que estão falando sobre saúde e bem-estar. É conteúdo de primeira qualidade. E como você já sabe também, você é o nosso maior parceiro. E a melhor forma que você tem de nos ajudar, além de nos trazer a sua audiência, estimada, maravilhosa audiência, é curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque assim você nos ajuda de sobremaneira. Hoje nós estamos recebendo aqui o psicólogo Stênio, um cara excepcional. Vai ter um conteúdo muito bacana, ele é psicólogo, nós vamos falar um pouquinho sobre o seu currículo aqui e vamos ver a psicologia, tenho certeza, ao final disso, por um prisma um pouco diferente. Um cara muito centrado, muito bacana, muito legal e acredito que o papo vai render bacana. Se você quiser acessar o Instagram do doutor é @psi.stênio, psi de psicólogo, ou seja, @psi.stênio. Lembrando, mais uma vez, este é o Papo 20, você também pode acessar o nosso conteúdo pelas mídias digitais, pelo @papo20. Lembra vocês que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. E este podcast acontece na 20 Medical Offices, que é um cowork do qual nós falaremos ao longo do episódio, um cowork voltado para a área de saúde e bem-estar, onde nós temos consultórios para o atendimento de médicos, nutricionistas, psicólogos, as salas para procedimento, com maca que sobe e desce, maca para ginecologia, e as salas também especificamente para a área do doutor, salas voltadas para psicologia, psicanálise, psiquiatria, que são salas com um ambiente mais introspectivo, digamos assim, uma decoração que auxilia no atendimento. Então, se você é um profissional de saúde prime, como de fato deve ser, por estar assistindo um conteúdo de tamanha qualidade como que a gente produz aqui, modéstia à parte, certamente você será muito bem-vindo para atender aqui com a gente na 20 Medical Offices. Se você quiser acessar meu Instagram também, você pode acessar pelo @marcos.moreira. Ficou boa essa introdução, hein? Fala a verdade. Vamos falar aqui agora com o Stênio Castro. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço muito aí o convite. Fico muito feliz de poder estar compartilhando com vocês, né, esse projeto, esse espaço, né, o coworking que promove muito essa interação, né? Então esse podcast acho que é assim, a cereja do bolo, a coisa, né, André? Excepcional. Não é? Muito bom. Estamos muito felizes em ter você aqui na 20 Medical Office e agora no Papo 20. Me sinto honrado de poder conversar contigo. Vamos lá, o currículo do Dr. Stênio. Stênio Castro, ele é natural de Formiga, Minas Gerais. Atualmente com 39 anos, estamos gravando agora em 2024. Este podcast será visto pela posteridade, então é preciso que se informe. É verdade. Tá? É um psicólogo formado pela Universidade Federal de São João del Rei, com formação em psicoterapia pelo Instituto de Psicologia Fenomenológico Existencial do Rio de Janeiro e em terapias mediadas por Mindfulness pela Universidade Federal de São Paulo. É pós-graduado em Educação Permanente em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Neuropsicologia pela Universidade de São Francisco. Atuou por mais de 10 anos no SUS, tendo trabalhado como psicólogo clínico em PSF, CAPS, NASF e ambulatório de especialidades e atualmente atende consultório aqui na 20. Doutor, seja muito bem-vindo. Vamos trocar uma ideia aqui, porque eu já te adianto que, assim, a parte da psique humana, a parte da mente é uma das coisas que mais me encantam nesse universo de saúde e bem-estar, apesar de atuar com reumatologia, exatamente porque existe uma proximidade muito grande entre pacientes com alterações reumáticas e essa parte da mente. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Por favor, fale um pouquinho sobre você, sobre essa questão do CAPS. Eu tenho muito orgulho assim, da minha trajetória profissional, né? Então, eu gosto muito da minha história, né, enquanto estudante e enquanto profissional. Assim, então, tudo que eu fiz e tudo que eu estudei, né, me trouxe até aqui. Então, estar nesse lugar hoje, para mim, é confortável por essa trajetória. Assim, né? E nessa trajetória, eu tive a oportunidade de, principalmente no SUS, né, lidar com paciente com dor crônica, né, poliqueixosos, né, então ali que
eu fui tentar entender essa interação mente-corpo de uma maneira talvez um pouco mais integrada, porque a dor, ela flutua entre as duas coisas, né? Tem o sistema nociceptivo da dor ali, mas também tem a regulação emocional em torno da dor, né? Então, os mecanismos que a gente pode utilizar para amenizar essa dor. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção na minha prática profissional, né? Dor crônica, que me levou a estudar, por exemplo, hipnose, né? Que é uma ferramenta que eu descobri antes de lidar com paciente de dor crônica. Eu fui lidar com paciente de dor crônica no ambulatório, mas antes eu fiquei, acho que foram 8 anos e meio no CAPS. E ali a gente atendia crise, né, de todo tipo. Então tinha as crises... Só interrompendo brevemente, porque vai ter pessoas de diversos lugares que vão nos assistir. O CAPS é uma sigla mais conhecida, pelo menos aqui em São Paulo. Então, CAPS, por gentileza. Centro de Atenção Psicossocial. Então, é um centro voltado para o atendimento de pessoas com algumas alterações algum transtorno mental. Perfeito. O CAPS, ele é um modelo, na verdade, ele é nacional. A gente tem a Política Nacional de Saúde Mental, né? Ela é estruturada dentro da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Então, a rede ela é toda pensada tendo o CAPS como o eixo estruturante de ações substitutivas ao hospital psiquiátrico. É nacional, então. Engraçado. É uma política nacional. Foi implementada em 2002, 2001, eu acho, né? A gente teve uma lei que implementou e a gente está em construção da RAPS ainda. Então, a rede, ela pensada, ela é muito bem desenhada. Assim, a OMS reconhece ela como modelo, né, em saúde mental. Porque a gente entende o hospital participando dessa rede, mas não como o centro, o eixo, né? A ideia é deslocar o cuidado do hospital para uma rede de serviços. Porque antigamente a assistência em saúde mental ela foi construída com muita dificuldade, né? Pela questão da ciência, o início do século XX era muito incipiente, o conhecimento. Então, um pouco de conhecimento que se tinha, a gente tinha pouco a oferecer. Então, o que tinha de pouco a oferecer era um espaço, que virou o quê? O hospital psiquiátrico virou o manicômio. Era o único recurso que tinha, né? E ali foram colocados alguns recursos, por exemplo, choque insulínico. Engraçado que São João del Rei, onde você fez a sua especialização, né? Ou a faculdade. Fica próximo de Barbacena, né? Ali que tem um histórico. Museu da Loucura. Ali. 60 mil pessoas morreram ali no hospital. Então, ali a gente estuda muito essa questão da institucionalização do tratamento. Então, o CAPS, a lógica, o paradigma de um CAPS é a desinstitucionalização, que não é a ausência de instituição, ao contrário. O hospital ele é um lugar centralizador, com uma lógica reprodutiva. Então, lá dentro, a pessoa perde a subjetividade, ela vira um número, ela vira um paciente, ela vira um prontuário. E ela tem que seguir aquela regra institucional, a vida institucional, acorda tal hora, almoça tal coisa, dorme... Toma esse comprimido tal hora, não sei o que. Ela não tem sujeito ali, entende? Então o CAPS ele veio para tirar a pessoa desse curto-circuito institucional e colocar ele num circuito mais amplo. Então, assim, está em crise, vai para o CAPS. O CAPS é o lugar da crise. Entendi. Então, a crise psicótica, o depressivo grave, a tentativa de suicídio, a crise de ansiedade, a crise dissociativa, vai tudo para o CAPS. E existe internação também. A internação, aí tá, tem os tipos de CAPS. Entendido. Né? A CAPS 1 e 2 não fazem internação no CAPS. O CAPS 3 ele é pernoite, ele é 24 horas. Entendido. Então, assim, o ideal é que a gente tenha CAPS 24 horas em todos os municípios para dar conta de substituir o hospital psiquiátrico. Entendi. Mas a rede ela foi sendo implementada aos poucos. Então, assim, você tem o CAPS como lugar para tentar substituir o hospital psiquiátrico e em volta do CAPS você tem os outros serviços. Então, assim, a pessoa saiu da crise, ela não continua no CAPS. Ela vai passar no ambulatório, ela vai passar no centro de convivência. No centro de convivência, no ambulatório ela vai fazer a terapia tradicional. No centro de convivência ela vai fazer aula de música, ela vai fazer uma oficina de capacitação profissional. Porque muitas vezes a crise tira a pessoa do que ela conseguia fazer. Então, o CAPS é para conter a crise, mas depois é a reabilitação psicossocial. O CAPS não teria que fazer reabilitação psicossocial. Quem deveria fazer é os outros instrumentos da rede. Seria um centro de convivência, né, um ambulatório, os PSFs. Então, vão integrando a rede. O hospital, hoje, ele ainda faz parte da rede, mas a ideia era que ele fosse não hospital psiquiátrico, mas um leito geral e hospital, leito retaguarda e hospital geral. E o PSF é o posto de saúde da família. Posto de saúde da família. Então, toda essa rede seria o lugar, os instrumentos para dar conta da saúde mental. Mas acaba que o CAPS ficou assim, tudo para o CAPS.
né? Entendi. Então, assim, é uma coisa que é muito difícil de construir na cabeça dos profissionais, É muito complicado. saúde mental é da rede, não é do CAPS. Então, é sobrecarrega, não, é saúde mental, chega no BSF, mas qualquer queixa, dor de cabeça. CAPS. Você tem esquizofrenia? Não, então tem que conversar com o médico do CAPS. Então, a gente trabalhava muito nesse sentido de deslocar esse olhar e trazer esse cuidado integral para a pessoa. Uhum. Então, assim, ela está com 10 anos. 8, no CAPS, 8 anos e meio. 8 anos e meio. Então, assim, a pessoa chegava em crise, às vezes ela tinha dificuldade de integrar o tratamento, de aceitar o tratamento. Mas logo depois que aceitava, difícil era ter alta, porque ela ficava tão Finalmente vinculada. achei alguém que me encontra, que entendi. Entendeu? Isso era legal. E na época que eu trabalhei, a gente tinha uma equipe muito coesa, que era muito bacana. Então, a gente trabalhava tanto no atendimento à crise, quanto na reabilitação. Como a gente não tinha esse suporte da rede para fazer a reabilitação, que era o que pesava um pouco. Então, assim, atender a crise e fazer a reabilitação sobrecarrega a instituição. E a gente tinha lá uma capacidade de... um corpo de profissionais até bom para dar conta disso. Mas, querendo ou não, dá uma sobrecarregada. Mas aí, quando chegava as crises lá para mim, muitas vezes, por exemplo, não tinha médico. Às vezes chegava uma pessoa na crise de pânico. Não tinha como medicar. A única coisa que eu tinha era a técnica de relaxamento. Então, a técnica de relaxamento chama relaxamento de Jacobson. Um psicólogo comportamentalista lá na década de 50 que ele criou esse protocolo. Você pede para a pessoa ir contrair e relaxar todos os grupos musculares. Como chama a técnica de relaxamento de Jacobson? Você pede para a pessoa, contrai só os dedos, presta atenção. Você traz a atenção dela para o dedo, só presta atenção na sensação de tensão no seu dedo. Você pede para ela pressionar uns 20 segundos. Aí você pede para ela relaxar, agora relaxa. Agora presta atenção na diferença entre a tensão e o relaxamento na sua mão. Percebe como sua mão agora está mais relaxada. Isso. Agora traz a atenção para o braço. Contrai o braço. Fazer com todos os grupos, até o olho. Fecha o olho, contrai, isso. Só isso já vai mudando a fisiologia ali do ataque de pânico. Só que isso faz com que a pessoa vá se concentrando no próprio corpo. Aí você pede para ela, depois que ela contraiu e relaxou tudo, o próximo passo é presta atenção no peso do seu corpo. Parte por parte. Presta atenção no seu corpo se afundando na cadeira. E essa técnica vai fazendo com que a pessoa se concentre no próprio corpo. E, naturalmente, ela entra no estado de transe hipnótico. Entendi. E aí, usando essas técnicas para poder acalmar a crise de pânico, algumas pessoas começavam a entrar em transe hipnótico. E eu não sabia que eu estava levando ela para esse estado. E aquilo foi interessante, o relato das pessoas. Mas como que você percebeu isso? Elas falavam. Sabe quando você está começando a dormir, você tem aquela sensação de cair para dentro? Algumas pessoas assim, não, parece que estou caindo para dentro. Não, relaxa. Tá. Comecei a estudar e vi que a indução de hipnose pode ser feita através de um relaxamento. E fui estudar hipnose, porque na graduação a hipnose é muito mal vista. É mesmo, cara? Culturalmente, eu vejo que a hipnose ela tem uma má fama muito grande. É mesmo? Caramba. Primeiro por causa da psicanálise, que o Freud, lá no início da carreira dele, ele fazia hipnose. Ele foi estudar hipnose com grandes médicos da época, Barray, na Alemanha, Charcot, na França. E era uma técnica muito eficiente. Ele começa a aplicar a hipnose com os pacientes dele. E uma paciente pede para ele não hipnotizar ela. Você não me hipnotiza hoje, não. Só me escuta. Ali que ele teve a sacada de fazer a psicanálise. Foi dessa paciente que pediu para não... Entendi. E ele faz toda uma obra situando a hipnose como algo que talvez não seria tão terapêutico. Então, na formação de psicologia, a gente vê a hipnose com maus olhos. Assim. Não é bem visto. Pelo menos no Brasil. Eu lembro que foi um profissional com hipnose foi dar palestra para a gente lá na graduação, a gente torceu o nariz para ele. Mas estudando, eu fui ver o quê? Principalmente para casos de ansiedade. A hipnose ela é ótima para alterar a fisiologia. E ela é um estado já natural da mente. A gente já entra em hipnose naturalmente. Ela não tem nada de sobrenatural. A gente tem muitos estudos experimentais demonstrando qual é a alteração que ela tem na atividade cerebral, qual a alteração que ela tem na percepção. Então, quando você induz uma hipnose, a pessoa ela entra num estado de relaxamento muito grande. Né? Então, como é que seria, por exemplo, um estado natural de hipnose? Direção. Estou no carro dirigindo. De repente, comecei a prestar atenção tanto nos meus pensamentos que eu cheguei onde que eu precisava de chegar, eu nem vi que eu tinha chegado. A mente dissociou. O automático foi para a direção e o raciocínio foi para outro lugar. Tem uma dissociação dessas duas funções. É um estado hipnótico. Na hipnose a gente faz isso, uma dissociação entre mente analítica e a mente que sente. Né? E aí eu comecei a usar isso para tirar as pessoas da crise de ansiedade. E foi muito efetivo. E aí você estudando o perfil das pessoas que têm ansiedade, são pessoas que elas dissociam mais fácil. São pessoas que têm alta sugestionabilidade e dissociam mais fácil. Né? E são pessoas que estão muito
geralmente as pessoas ficam procurando gatilhos nos pensamentos, né? O que foi que passou pela minha mente que me levou para a ansiedade? E geralmente, muitas das vezes, nem é pensamento que é gatilho, é sensação no corpo. É um processo que a gente chama de condicionamento interoceptivo. A pessoa fica muito ligada em qualquer sensação no corpo. Então, uma dorzinha diferente, ela já leva a atenção para lá, ela amplia e aquilo já pode ser um gatilho para uma crise de ansiedade. E na hipnose a gente faz o reverso. Eu peço para ela prestar atenção no corpo, induzindo que é um estado de muito relaxamento. Então, foi uma coisa que eu vi essa interação mente-corpo, né, na intervenção para dores crônicas, que foi usar depois. Eu comecei com ansiedade, lá no CAPS. E foi muito legal. Eu ajudei a conter muita crise, assim. E aí eu te pergunto, você estimula essa parte faz lá a sessão de hipnoterapia, vou chamar de sessão, né? E aí naquele período em que a pessoa ela entra naquele episódio de hipnose, você só induz o relaxamento e é isso? Porque tem gente que do tipo, vamos, sei lá, agora você vai imitar um pato. E a pessoa fazer uma regressão. Pato, vai começar. Exato. E aí, são fenômenos. Mesmo com essa piada ridícula que eu fiz aqui, mas basicamente no momento da ansiedade você meio que tira e fala, olha, não precisa mais dessa ansiedade toda, e é isso. Ponto. A gente pode ir até aí, ou a gente pode evoluir. A hipnose é uma ferramenta. Então tem pessoas que falam assim, eu sou hipnoterapeuta. Então, assim, na psicologia, a gente não deve se identificar como hipnoterapeuta, porque na psicologia ela é uma ferramenta aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, porque a gente tem estudos experimentais que, né, solidificam a questão, mas no dia a dia a gente usa ela como uma ferramenta. Eu não sou hipnoterapeuta, eu uso a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Então, dentro da terapia, a gente pode ter vários objetivos diferentes, né? Para a ansiedade, por exemplo, tirar a pessoa do estado ansioso é um passo. Mas a gente pode, por exemplo, dessensibilizar uma cena traumática. Transtorno de estresse pós-traumático, hipnose ela é ótima. Entendi. Por quê? Porque você é como se você colocasse a pessoa de novo na situação. Porque a vivência da hipnose é uma vivência muito real. Você vive aquela experiência interna com muita realidade. Então eu consigo colocar a pessoa no estado muito relaxado, levar ela para uma cena muito traumática, ela estando muito relaxada, ela poder olhar para aquela cena sem ativar toda aquela resposta de luta e fuga. E isso faz um contracondicionamento, né? A gente chama de dessensibilização. Aquele condicionamento que já tinha sido feito, a gente desfaz ele. Então, a pessoa, se ela tem uma fobia de altura, né? uma fobia de animal, a gente consegue fazer um trabalho de levar lá e levando. falar, tá tudo bem. Então, eu posso só tirar ela, mas eu posso fazer várias coisas. E aí, por exemplo, a hipnose, muita gente faz hipnose com vários nomes. Assim, vou fazer uma reprogramação quântica da sua mente. É hipnose. Tudo. Na verdade, muita coisa, muitos fenômenos são alcançados com a hipnose. E ela pode produzir sintomas, mas ela pode tirar sintomas. Então, tem pessoas que vão entrar num tipo de transe mais profundo que a gente pode produzir alucinação. A pessoa pode ver algo, escutar algo. Então, a ideia é, se eu posso produzir um sintoma, eu também posso retirar. Então, a gente trabalha nesse sentido. Mas é uma ferramenta. Então, sim, eu trabalho de forma integrativa. Claro. Assim, a minha formação não é só isso. Eu sou terapeuta humanista, né, que vem de uma linhagem, né, uma tradição da filosofia dentro da psicologia, muito forte, uma tradição da filosofia. Né? E aí, com o tempo, eu comecei a utilizar a hipnose, porque eu vi que era uma ótima ferramenta, comecei a usar de forma integrada. E depois veio a questão de mindfulness, que é meditação, que tem tudo a ver com hipnose, que são coisas muito semelhantes e que são muito terapêuticas. Então, o que se chama de mindfulness, aportuguesando, é meditação. É meditação. Entendido. Que é muito parecido com a hipnose no sentido de, para entrar tanto em hipnose quanto no estado de meditação, eu preciso o quê? Concentrar a atenção em alguma coisa. Assim, se eu estou assistindo um filme e aquilo capta a minha atenção, de certa forma eu estou hipnotizado por aquele filme. Né? Se eu estou lendo um livro, né? Eu consigo ler um livro e sentir a emoção que o livro está me passando. Ou seja, eu estou muito concentrado naquele estímulo. Né? Então, mindfulness a gente também concentra a atenção. Só que na hipnose, depois que você concentra a atenção, a gente vai para um estado de dissociação. Eu saio de perto do real. Na meditação, não, eu fico o tempo todo perto do real. Eu não vou pensar ou sentir coisas que estão para além do que o real está me trazendo. Eu foco no aqui e agora, foco no presente. O pessoal gosta muito, atualmente, por exemplo, da filosofia dos estoicos, né, que remete a essa questão, né, de foco no presente, lidar com as coisas do jeito que as coisas são. São princípios de mindfulness.
Mas o estado de mindfulness, a gente não fica pensando sobre tudo isso, né? A gente vai fazer uma técnica que a gente vai trabalhar a nossa mente para ela não ficar produzindo mais análises sobre o mundo. Eu vou só observar. É um estado de contemplação. E tira a gente do estado reativo. A gente fica um tempo todo assim num estado reativo e repetitivo, né? A gente faz várias coisas no automático no dia a dia, né? E isso é muito eficiente, né? Mas tem momentos que isso sobrecarrega a mente. Entendi. Então, mindfulness é uma ferramenta para tirar a gente do automático. Entendi. E se a gente continua praticando mindfulness, além dela tirar a gente do automático, ela vai trazendo para a gente uma maior regulação emocional. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem estudo experimental com os monges, por exemplo. Monge é como se fosse o atleta da mente. Assim, ele pratica meditação várias horas por dia durante anos, né? Então, a mente dele é muito treinada nesse exercício. Porque o monge está no contexto religioso, mas a técnica em si ela não tem nada de extraordinário, né? Qualquer pessoa pode fazer, que é simples. E a gente tem evidência que ela o quê? Muda a atividade cerebral, muda a arquitetura cerebral. Então, assim, o cérebro de um monge, ele tem regiões que são até 4 vezes maior do que um ser humano em geral. Entendi. Tem a região da ínsula, que ela é responsável por empatia e regulação emocional. No cérebro dos monges, essa região é bem maior, porque eles trabalharam. Então, a gente tem essa evidência. A prática de 8 semanas consecutivas de mindfulness traz alteração fisiológica e cria novas conexões em algumas regiões do cérebro. Então, é uma ginástica mental. Das poucas evidências que a gente tem para melhora cognitiva, mindfulness é uma delas. Que seria o quê? A pessoa ela não teve nenhuma perda, né? Por exemplo, uma pessoa começa a desenvolver um quadro de demência, um Alzheimer, ela começa a ter o quê? Perda cognitiva, né? A gente está falando de um exercício que pode evitar a perda. Mindfulness, por exemplo, evita perda cognitiva, mas para quem não teve perda, ela consegue fazer uma melhora cognitiva, eu consigo melhorar meu processamento de informação com mindfulness. Mindfulness, atividade física e aprender novas coisas. São 3 grandes para a gente... Então, sim, são diversas técnicas, provavelmente. São muitas. E aí dá para fazer de diversas formas, de diversas técnicas, mas uma coisa que é importante é aprenda uma. Experimente várias. Mas escolha qual que você se dá melhor e fique nela, porque aí você vai mais longe, né? E é que nem subir uma escada rolante descendo. Se você parar, é que nem musculação, por exemplo. Entendido. Se você para de praticar, você vai aquele ganho de massa perde, né? Então, mindfulness é a mesma coisa. Então, assim, o que eu vejo de ganho, por exemplo, em mindfulness em relação à hipnose você pode até fazer auto-hipnose, mas mindfulness traz essa alteração da atividade cerebral que é muito eficiente. Entendi. Tanto para prevenção de doença, mas para recuperação. Então, caso de ansiedade, caso de depressão, são ferramentas muito boas. Assim, eu uso muito com meus pacientes. Tem uma ótima resposta. Por exemplo, eu tive um caso no SUS, muito tempo atrás, de um paciente que ele tinha perdido o filho no acidente de moto. Poxa. Filho de adulto, acidente de moto. Depois que passou o processo de luto, ele ficou com um problema que chama incontinência afetiva. Estava falando aqui contigo, do nada ele começou a chorar. Entendi. E nem era assunto relacionado à perda do filho. E isso era muito constrangedor para ele. Às vezes, estava trabalhando, estava na fila do supermercado, vinha aquele choro. Ele não conseguia conter. Ele não sabia nem por que estava reprimindo. Às vezes nem era um pensamento associado ao filho. Né? Logo depois que ele começava a chorar, ele imaginava que seria pela dor, né? Pelo trauma de ter perdido esse filho. Então eu ensinei para ele as técnicas de mindfulness. E ele era muito disciplinado, ele foi fazendo, o que aconteceu? Remissão desse quadro. E ele ficou muito feliz e continuou praticando, porque ele disse, não, eu vou continuar, porque esse negócio me faz muito bem. Então, assim, eu tive resultados muito bons. Né? Então, você vê, as pesquisas são muito boas, mas na prática a gente vai vendo também que Sim, e essa questão que você falou aí da importância de você aprender né? Porque às vezes a gente entra nesse universo de curioso, né? E aí você fala, poxa, eu vou fazer meditação, e aí você entra para ver alguma coisa, ou é sempre meditação guiada, ou você entra em outra coisa que é tipo assim, tem 1 milhão de formas de meditar, você fica, poxa, você quer virar um monge budista com 3 horas de prática, né? Então, muito legal esse fomentar a prática diária e o aprender uma técnica para que você foque e fique relativamente bom naquilo para fazer sempre que necessário. Obviamente, devem haver técnicas, algumas mais complexas do que outras, né? Mas certamente algumas que podem ser repetidas. Você sabe que a mais complexa, na verdade, é a mais simples.
proceder dela é o mais simples. Mas parece que o desafio mental para as pessoas em geral é muito grande, que é mindfulness da respiração, que é a prática básica, né, que a gente vai concentrar a atenção no toque do ar pelas narinas. É simples, né, teoricamente, mas a prática eu vejo que as pessoas sentem, na maior parte das vezes, no primeiro momento, uma grande dificuldade. Porque talvez elas já vão com uma expectativa de que vão encontrar um estado muito maravilhoso da mente. Vai estar no nirvana ali, né? Siddhartha Gautama com 30 segundos Exato. E aí ela vê que não, que dá um trabalhão meditar. Meditar é um trabalho, porque o tempo todo você tem que estar redirecionando a atenção. Porque a nossa mente, ela naturalmente dispersa, então ela vai dispersar, ela vai distrair. E aí um dos princípios muito importantes de mindfulness é a autocompaixão. Então, no momento que você distrai, não se culpa. Perdoe-se por ter distraído. Aceita. Porque a sua mente ela é programada para ser distraída. Biologicamente ela é programada. Porque como a gente viveu milhares de anos num ambiente silvestre, né, era mais evolutivamente importante a gente prestar atenção nos estímulos externos do que ficar quietinho, porque era ameaçador. Até porque senão vinha uma onça de comida e você está lá, sentadinho. Então, nesse sentido, a nossa mente ela já é naturalmente distraída. Então, as pessoas começam a... Nossa, é muito difícil, minha mente não para. E não vai parar. Né? É a questão de você aceitar que ela se distraiu e traz de volta a atenção para o foco. E fica ali. Do que era 1 segundo que você se distraía, de repente passa 2, passa 3. Você começa a perceber que o tempo que você consegue ficar concentrado aumenta. Então, por exemplo, a gente tem evidência de prática de mindfulness em escolas para melhorar desempenho acadêmico, para melhorar o comportamento. Só que o difícil, por exemplo, já foi feito estudo na realidade brasileira, não teve bons efeitos porque é baixa adesão dos garotos. Eles não têm interesse em praticar. Eles já estão tão estimulados que pedir para ele fazer uma atividade de parar é baixo engajamento. Ainda mais na faixa etária que a cara está. Exatamente. Né, mas a gente tem evidência que melhora, por exemplo, o estudo, melhora a cognição, melhora a atenção. É uma ferramenta maravilhosa. Eu falo que assim, quem quer ter patrimônio mental para o futuro tem que investir agora. Em qualquer investimento. Né? Um grande investimento é mindfulness. Se você pratica mindfulness na sua vida hoje, você está preparando para uma boa velhice. Entendido. Né? Porque você está fazendo reserva cognitiva, né? Porque depois dos 30, naturalmente tem um declínio. Né? Então você está fazendo essa contenção desse declínio. Né? E você está promovendo regulação emocional. Inteligência emocional hoje é o quê? É soft skill. Né? É importantíssimo. Nas empresas dedicam muito tempo para desenvolver essa habilidade nas pessoas. Porque a gente fica mais compreensivo, a gente fica mais flexível com a gente e com o outro, também. Certo. Então, para a terapia, você ter flexibilidade psicológica é fundamental. Né? Por que na maior parte dos problemas psicológicos acontece? A gente chama de fusão cognitiva, uma fusão psicológica. Você se funde com aquela experiência e não consegue se afastar dela. Então, sim, eu estou fundido com a ansiedade, eu estou no estado de fusão com a depressão, com a tristeza. E Mindfulness ele promove essa capacidade de ter flexibilidade. Eu consigo passar pela tristeza sem eu ficar capturado por ela. Porque tem esse princípio de aceitação. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, mais de cunho pessoal mesmo, até por uma questão de eu entender. Você sempre foi desse jeito assim? Conversa mansa? Pausado? Fala baixo? Ou é uma técnica que você desenvolve ao longo do período? Porque assim, é impressionante, né? Eu falo... Eu tinha uma colega que ela falava que eu sou o falso calmo. Você tem um falso calmo. É mesmo? O capuz estava pegando fogo, eu estava só olhando aqui. Mas por dentro está toda uma ebulição, não é só por fora. Acho que a prática profissional acentuou essa. É uma característica minha. Mas... Impressionante, cara. Só de te ver falar, fala assim, poxa, que cara calmo, né? Vamos... Tá tudo bem. Já auxilia para a pessoa se sentir confortável na terapia. É verdade, isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. E só voltando um pouco nessa parte da hipnoterapia, que você havia comentado comigo que toda hipnose, na verdade, ele é um tipo de auto-hipnose. E o hipnotizador, ele é um condutor, facilitador, né? Um facilitador. Um facilitador, porque tem isso. Estado de hipnose é onde eu recebo sugestões. Mas se eu não topar essas sugestões, se eu não estiver disposto a aceitar, a acolher, ela não entra no estado. Então, meio que eu tenho que replicar o que o hipnotizador está falando comigo, né? Então, presta atenção na ponta do seu pé. Se eu não prestar, se eu não colaborar... Se eu falar, não quero, não vai. vai. Entendido. Né? Então, assim,
o estado da hipnose, você fica o tempo todo consciente. Você tem controle. Você aceita ou não a sugestão. Você já foi hipnotizado, cara? Já. E não é desesperador, não? Foi uma experiência muito tranquila. Muito Porque tranquila. se você tem consciência. Muito relaxado. E aí fica muito engraçado. Eu já tentei uma vez, eu estudei na faculdade, tinha um rapaz que tentou fazer comigo, não sei se ele que não estava, não sei se a gente estava num ambiente mais de brincadeira do que de qualquer outra coisa, e não deu muito certo. Também E ele conseguiu hipnotizar o cara na minha frente, eu falei, não é possível, não acredito. Parece teatro, né? Parece teatro, mas eu já tive casos de pacientes no consultório que melhoraram com hipnoterapia, não conduzida por mim, porque eu não sei fazer, mas tiveram uma melhora considerável. E principalmente a pessoa com dor crônica, ela vai bem porque ela está muito disposta a melhorar. Uhum. Geralmente a pessoa que está com dor crônica, ela está topando qualquer parada. Assim, a gente vai resolver minha dor? Vamos embora lá. Então, assim, aumenta o engajamento. Então, a gente tem evidência que 75% das pessoas respondem bem para a hipnose em caso de dor crônica. Quanto disso? Aí? 75%. 75%. 75%. E a gente tem uma evidência do porquê que funciona. Porque, assim, o que acontece na hipnose? Você está trabalhando com a linguagem. E a linguagem ela é capaz de alterar a nossa fisiologia. Principalmente se você estiver muito motivado. Então, se eu estiver com fome e fechar os olhos e imaginar um prato que eu gosto, provavelmente minha boca vai salivar. Entende? Se eu imaginar uma cena do meu passado que foi muito traumática, pode ser que meu coração até aumente, acelere. Então, assim, essa é a questão que a gente está trabalhando ali, o quanto a linguagem altera a fisiologia. Então, assim, para controle de dor, o que acontece? A gente tem a questão da aferência neuronal, né? Que tem os mecanismos de percepção, desde lá da pontinha da conexão, da transdução da dor, então, assim, a questão de quais químicas vão ativar esse estímulo nervoso, ele passa na medula tem alguns esquemas ali de percepção, de modulação, sobe o sinal de dor e tem um controle top-down. Tem controles em que o sistema nervoso central ele consegue mediar esse controle de dor. Então, na descida, no tronco, na parede do mesencéfalo tem uma substância, a substância cinzenta ali da parede do mesencéfalo, ela tem um controle de dor. Ela libera os opiáceos endógenos. Então, quando você induz uma pessoa na hipnose, você está trabalhando essa região, ela está secretando ali. Qual que é a evidência que a gente tem disso? Por exemplo, o cara que chega intoxicado de morfina, o antídoto é naloxona. Corta o efeito se ele está intoxicado. Se ele está sentindo dor, ele volta a sentir dor. Nos experimentos com hipnose, você pega uma pessoa que está com dor, faz a indução hipnótica, faz uma avaliação da percepção de dor, diminui ou zera. Logo em seguida, você aplica naloxona, o que acontece? Volta a sentir dor. Então, assim, não é só uma questão psicológica, é o psicológico alterando a fisiologia, entende? Então, tem uma fisiologia ali. Não é só um placebo. Não é só uma sugestão pela sugestão. A sugestão ela altera mesmo o nosso corpo. Cara, que legal, muito legal. E tem uma técnica que é muito interessante, que é da anestesia por hipnose. Né? Um médico britânico, no século XIX, na Índia, viu as pessoas fazendo isso lá. Faziam cirurgia induzindo a pessoa com hipnose. Ele aprendeu, aí chama a técnica de Jonesdale. Aí o pessoal fala que é o estado de Jonesdale. É o estado mais profundo que você tem de hipnose. Só 15% das pessoas chegam até lá. Não é um estado fácil. Né? A pessoa tem que ter um grau de sugestibilidade muito alto. Mas é capaz de você conseguir fazer uma cirurgia sem aplicação de anestesia. Então, a gente tem artigos, né, principalmente na França. Por exemplo, pega um paciente cardíaco de 85 anos, o risco dele é muito alto. Né, e ele tinha alta... E aí é induzido por um médico e é feito um controle de estado neuronal. Então, você coloca um eletro para monitorar, porque na hora que vai entrar no estado de hipnose, vai alterando o eletro. Então, o médico vai acompanhando durante a cirurgia. Então, se precisa de manutenção da técnica, ele vai fazendo a técnica de indução. Então, e aí fica isolado o tempo inteiro. Fica. Entendi. Tem umas coisas impressionantes. Por exemplo, tem um manual de hipnoterapia de Oxford. E você tem casos ali de problema vascular. Então, você vê a foto lá, a pessoa toda machucada, né? Você vê a pele assim. E aí, 5, 6 sessões de hipnose... Começa a melhorar. Porque é o quê? Você está induzindo a alteração da fisiologia, né? A dilatação dos vasos. É impressionante. Parece uma coisa absurda. Né? Aí você vê o absurdo do poder da mente. E a gente pode desenvolver isso
Ou com hipnose, ou com mindfulness. Mindfulness também é. Então, sobre isso que eu ia falar, eu vi um monge, eu não lembro onde foi que eu vi isso, cara, deve ter uns 2 anos, talvez você saiba quem eu estou falando, mas é um monge, ele tem toda essa parte de meditação e ele consegue ou aumentar ou reduzir a temperatura corporal dele até 2,5 graus. Que isso? E ele consegue levaram o cara para um desses frigoríficos industriais, freezer industrial, né? Uhum. E deixaram ele lá dentro, acho que 1 hora. E o cara lá, meditando de boa, saiu rindo para todo mundo, fazendo piadinha. Felizão. Dentro do freezer, cara. E é isso, a gente vive um processo na contramão disso, porque a gente tem tudo o tempo todo muito esmiuçado, né? As informações, tudo muito instantâneo, e a gente tem pouca atividade mental. Uhum. Então, assim, para a gente chegar nesse estado, a gente tem que ter uma ginástica mental, demanda de muito esforço, de atenção, de concentração. E a gente vive num mundo que a gente é estímulo o tempo todo. Então, isso faz com que a gente tenha mais dificuldade de ter o quê? Autorregulação. Um tema básico em terapia é autorregulação. Qualquer problema que chega para a terapia, você está lidando com um problema de desregulação emocional. Né? A pessoa ela perdeu a habilidade de se regular. Entendi. Né? E a meditação vai trazer isso. Só que aí também tem a questão existencial, né? O contexto da pessoa, entender o contexto da pessoa. Né? Meditar ajuda pra caramba. Mas tem várias mudanças que você precisa de fazer na sua vida que não dependem só de uma atividade mental. Né? Então, a gente tem que pensar estilo de vida. Né? Então, essa questão do excesso de estímulo. Não adianta nada você meditar, mas você ter excesso de tela. Né? Não adianta nada você só meditar e não ter leitura. Né? Porque a leitura ela trabalha a nossa cognição de uma maneira muito específica. Né? E hoje em dia as pessoas cada vez leem menos. Não mente com uma ferramenta só. Basicamente é isso. Né? Se a gente já falou isso aqui várias vezes, não existem soluções simples para problemas complexos, ainda mais para uma das áreas mais complexas do ser humano, que é exatamente a mente. Olha, muito legal o nosso papo aqui. Nós estamos conversando com o psicólogo Stênio. Você pode acessar a rede social dele pelo @psi.stênio. Psi de psicólogo é psi.stênio. Você está assistindo o Papo 20. Nós já temos aproximadamente 35 minutos de conversa. Olha que maravilha. E se você chegou até aqui e ainda não curtiu nem compartilhou, por favor, interrompa o seu afazer aí agora. Se estiver lavando louça e assistindo o nosso podcast, pode parar, por favor, curtir e compartilhar este conteúdo com quem você ama e gosta. Saiba que você é o nosso principal parceiro. É através de você que nós vamos conseguir chegar a mais e mais pessoas. Então, por gentileza, compartilhe livremente, porque aqui, assim como no psicólogo Stênio, o Dr. Stênio, nós estamos recebendo aqui, a gente só recebe convidado de primeira linha. Nós não trazemos aqui aventureiros, trazemos pessoas que sabem o que estão falando. E sabe por que nós fazemos isso? Porque aqui nós estamos na 20 Medical Offices, que é um cowork médico, um cowork voltado para a área de saúde e bem-estar, onde os profissionais de garbo e elegância, de gabarito, como o Dr. Stênio, têm um espaço maravilhoso para poder praticar a sua profissão com qualidade. São 20 consultórios voltados para atendimento de especialidades gerais, como medicina, nutrição, psicanálise, psicologia e por aí vai. Temos 3 salas voltadas para procedimentos, com maca que sobe e desce, Scarpec, maca para ginecologia. E temos salas voltadas especificamente para o que o Dr. Stênio faz, que aí a parte de psicologia, tem também para psiquiatria, que são salas mais introspectivas, todas mais adaptadas aí para essa questão mais... Né, da introspecção da mente e a complexidade exigida por isso. Então, se você é um profissional de qualidade e está assistindo isso e tiver interesse, pode acessar pelo @20 Medical Offices. Lembrando mais uma vez que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, é VINCI, 20 Medical Offices. O @ do doutor é @psi.stênio, psi.stênio. O meu, se você estiver interessado, meu nome é Marcos Moreira, eu atendo reumatologia em São José dos Campos, aqui na 20. E o meu Instagram é @reumato.marcos.moreira. E quiser acessar também os nossos conteúdos no Instagram, você pode acessar pelo @papo20. Muitos arrobas, você pode seguir todos que você não vai se arrepender. Com certeza, muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom. Eu queria só fazer um paralelo agora de um... Infelizmente, a gente
cada vez mais as pessoas leem menos, né? Eles estavam falando sobre isso. É. E eu estava esses dias lendo um clássico da literatura brasileira que há muito tempo as pessoas não ouço ninguém falar sobre, que é O Alienista, de Machado de Assis. Sensacional. Que é uma história fantástica, 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 fantástica. Infelizmente, muitos brasileiros não leram essa obra maravilhosa, ou se leram, foi em tempo de vestibular para fazer prova e não prestaram tanta atenção na história. Se você já leu ou ficou interessado de ler e não quer um spoiler, pule pelo menos os próximos 50 segundos que eu vou contar a história aqui. O Alienista é um conto feito por Machado de Assis, grandiosíssimo autor brasileiro, e ele conta a história de Simão Bacamarte, se não me lembro, se não me engano o nome do médico. E ele é um médico que se interessou na parte de psiquiatria, psicanálise, tudo da mente, de uma maneira geral. Na França, né? Exato. Fora. E aí ele construiu, em uma cidade que eu não vou me recordar o nome agora. Interior de São Paulo. Não vou lembrar. Acho que é. Itatim, Itararé, não vou lembrar. Mas, enfim, ele fez essa casa, que se chamava Casa Verde, porque as janelas eram verdes. E aí ele fez o estudo da mente. Então, ele levava para lá todas as pessoas que tinham algum tipo de alteração psiquiátrica. No começo, tudo estava ok, né? Então, a pessoa tinha algum distúrbio de mania, algum transtorno de esquizofrenia interna, na Casa Verde vai ser tratado. E todo mundo, doutor Simão Bacamarte, um cara acima da média e tudo mais, um estudioso. Só que aí ele começou a perder um pouco o limiar do que era para o transtorno psiquiátrico ou não. Então, por exemplo, pegou lá um sujeito que era muito generoso, então ele ele emprestava dinheiro sem ser a juros, e ele perdeu toda a fortuna emprestando dinheiro, né? E aí ele falou, não, esse cara só tem uma possibilidade para ele é louco, vamos internar. E aí o amigo que foi defender ele, poxa, esse cara tá defendendo um cara doido igual aquele lá, ele é louco também. Começou a internar. E daqui a pouco interna o açougueiro, o professor, não sei o quê. Por fim, ele tinha internado praticamente a cidade inteira. Toda. Inclusive, se não salvo engano, faz um tempo que eu li, a esposa dele. Não lembro se ela foi internada também. E aí, no fim, ele olha assim e fala, poxa, eu já internei tanta gente, é possível que, na verdade, nenhuma dessas pessoas doidas, talvez doido seja eu. E aí, o que ele faz? Ele dá alta para todo mundo e se interna na Casa Verde. É muito da hora. Então, se você não leu, leia. É uma obra maravilhosa. Obra-prima, né? E trabalha essa questão do limiar do normal patológico, né? Que é uma questão muito importante, né, em saúde mental. Todo mundo se vê hoje dentro de uma questão de saúde mental, né? Pós-pandemia trouxe para todo mundo ter lidar com a morte. Nossa. Cara a cara, para o ser humano é muito impactante. E desestrutura algumas pessoas, né? Seja lidar com a ideia da sua própria morte, lidar com a morte do outro. Né? Então, assim, todo mundo no pós-pandemia, né, na pandemia, teve que lidar com alguma questão de saúde mental. E aí vem essa questão, assim, mas até que ponto o meu sofrimento ele é normal, até que ponto isso é um adoecimento? Cara, isso é muito difícil, você falou aí, e eu sei que o episódio não é sobre mim, mas se me permite. Claro. Eu sou um médico que eu atendo ambulatório, então o meu negócio é atendimento de consultório. Quando a pandemia estourou, o Ministério da Saúde lançou aquela campanha lá para os médicos poderem ir, né, aqueles que não tivessem comorbidade, e aí eu senti o dever batendo a porta, né, novo, sem comorbidade, não tinha filhos nem nada, poxa, se tem alguém que tem perfil para ir para o front, sou eu. E aí eu fui atender numa unidade semi-intensiva lá em Taboão da Serra, UPA Quiratada, que foi transformada numa unidade só para atendimento de pacientes no Covid. Então ali era o ponto que a gente decidia se a pessoa ia ser entubada, ia para a UTI, a gente mandava para lá, para o Pacaembu, que é onde estava o centro maior, né? Ou para alguma UTI de referência, ou se a gente ia fazer o cuidado ambulatorial e você encaminhava para uma outra unidade. E, cara, eu intubei muita gente, eu vi muita gente morrer. E, assim, era uma coisa difícil, porque eu chegava em casa com a minha esposa lá e, assim, você está numa situação no limbo, até que ponto eu tinha que transmitir isso para outra pessoa. E a cobrança, ela é muito grande. Até que ponto eu fiz certo, até que ponto a conduta foi boa, até que ponto eu devia ter entubado antes, até que ponto isso, até que ponto aquilo, até que ponto... Nossa, e é uma coisa assim que exigiu de mim uma saúde mental absurda. Nossa, absurda. E uma das coisas que mais ajudou depois, não só por isso, por outras questões também, que a psique humana é complexa demais, a minha inclusive, obviamente, né?
E uma das coisas que mais me ajudou nesse período foi exatamente a ajuda de psicólogo, cara. De você poder sentar e conversar com alguém e meio que sabe, tirar pesos, entender até que ponto você tem culpa, até que ponto existe uma questão patológica ou não. Assim, me desculpe estender um pouco. Não, que Bateu, isso. fez barulho, peço perdão. Me desculpe estender um pouco, mas às vezes eu acho que os psicólogos e psicólogas, eles são um pouco subvalorizados na importância deles na sociedade. Tá? E essa subvalorização advém daquilo que é desconhecimento. Né? Da pessoa achar assim, poxa, psicólogo é coisa de doido. Não vou. Não sou doido, logo não preciso. Cara, é um dos maiores equívocos que se pode cometer. Né? Nossa, mas mudou muito. Um dos maiores equívocos. De quando eu comecei a atender para agora, já mudou muito. A pandemia ajudou muito nesse sentido, de acelerar também esse processo. Né? Mas isso que você estava falando, sobre ter que lidar com a morte, eu lembro que na graduação eu tive uma disciplina que era eletiva, que eu gostei muito de fazer. Eu peguei ela na psicologia e na filosofia, chamava Educação para a Morte. Caramba. E aí ele tinha uma referência bibliográfica de vários livros que falavam sobre a morte em diferentes perspectivas, diferentes formas. E um dos textos lá era de um médico falando que ele foi fazer um estudo na grade curricular da formação dos médicos e não tinha nenhuma disciplina que falava morte. Só se fala sobre salvar, sobre vida, mas não se fala sobre morte. E o médico, ele lida com isso o tempo todo. Então, a necessidade de ter uma educação para isso, né? Tem uma moça que está famosa agora, que ela escreveu um livro sobre... Cuidados paliativos? Isso. Ela é muito boa. Eu não li sobre, mas foi... Eu esqueci o nome dela, mas é uma médica, né? E uma dos temas que ela fala é exatamente esse. O tanto que os médicos... E eu falo, gente, eu sou médico, tá? É uma crítica contra até a minha classe. Não estou criticando sem saber o que eu falo. Mas como a gente tem uma formação que é realmente pobre nisso, né? E aí você... Mais uma vez, desculpe ter invadido o seu espaço, mas você não é preparado para a morte, você é preparado para tentar salvar, mas a partir do momento em que a pessoa morre, quem vai dar o aviso é você, que não teve nenhum tipo de preparo, nem para você e nem para o familiar. Complexo demais. Eu acho que assim, a psicologia colabora muito nesse sentido, porque assim, como eu te disse, minha formação foi muito baseada na filosofia. Então a psicologia ela nasce de uma interação entre medicina, filosofia e pedagogia. São 3 grandes áreas ali que vão meio que definir a psicologia. Então, como a gente bebe muito da filosofia, né, a filosofia, principalmente existencialismo, trata muito da questão da morte. Né? Então, isso ajuda muito na graduação a gente a ter que lidar com essa temática. Mas uma coisa é você pensar sobre, né? Outra coisa é você vivenciar. Assim, a minha prática profissional é um pouco diferente da sua, eu não estou ali acompanhando pessoas que estão sempre numa eminência de morte. Mas, por exemplo, eu já tive casos de... Oi? Que convivem com pessoas em situação... não é a minha prática, mas, por exemplo, já tive de acompanhar a pessoa por muitos anos e ela ter uma doença e morrer. Né? E isso impacta a gente. Né? E você vê a qualidade de vida que você dá para uma pessoa, né? No processo de morrer ou de luto, né? Através da escuta, através da compreensão, né? Humaniza a morte, porque a gente tornou a morte algo... É o contrário do humano, né? O humano ele tem que ser, ele tem que superar o tempo todo, né? A superação, né? E a gente acha que a gente vai superar também essa característica da existência humana, né? Que a gente é finito. Claro. O nome da moça é Ana Cláudia Quintana e o livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tá? Fica aí a dica de leitura, que eu imagino que conheça. Uma coisa que a gente estava conversando ontem, inclusive aqui, que você, na sua prática, você tem utilizado também algumas métricas que no seu período de faculdade... Graduação. Pelo que eu estou vendo aí, você é um camarada meio disruptivo nesse meio. Eu sou. Porque a hipnose não é tão bem vista, mas você, faz e aplica e tem seus resultados. As métricas não são tão bem vistas por causa do esquema mais cartesiano, mas você aplica e vê benefícios também. Fala um pouquinho sobre essas métricas, como você pode aplicar isso. A minha formação, como veio dessa questão da filosofia, é muito ligada aos métodos qualitativos, né? Então, por exemplo, a minha formação em fenomenologia existencial, é um nome estranho, mas fenomenologia é o estudo dos fenômenos. O fenômeno é tudo aquilo que aparece à consciência. Né?
Então, a fenomenologia é um método que veio da filosofia para estudar a experiência subjetiva, né? Então, assim, foi um método muito, e ainda é um método muito importante, né? Mas ele precisa estar em conjunto com os métodos quantitativos. Então, em psicologia você tem três grandes métodos. Então, você tem o método fenomenológico, o método experimental e o método psicanalítico, né? Porque a psicanálise, ao mesmo tempo que ela é uma teoria, ela é um método e ela é uma terapêutica, né? Então, a gente estuda esses três grandes métodos. E a minha formação foi muito voltada para a fenomenologia. E na fenomenologia, como é um método qualitativo, a gente deixa de lado o quantitativo e muitas vezes no debate acadêmico a gente faz a argumentação contrária de uma maneira que a gente esquece de ver o lado de lá, né? O que o outro está produzindo que pode ser em comum, em benefício da aplicação da psicologia, né? Então, quando eu parti para a prática, eu vim focado só no método qualitativo, fui percebendo que a minha prática foi ficando limitada por isso, né? Então, quando eu saí do CAPS e fui para o ambulatório, comecei a atender outros tipos de casos, com outra perspectiva. Então, por exemplo, chegava pessoas com processo demencial, transtorno neurocognitivo leve, a pessoa teve um acidente de moto, teve um traumatismo craniano, ela teve uma pequena alteração cognitiva, pessoas com TDAH. E são todos problemas que, se a gente aplica, né, métodos quantitativos, né, você usa da psicometria, você consegue o quê? Entender melhor a dinâmica daquele caso, definir melhor o diagnóstico, ter um melhor a progressão. Então, por exemplo, chegar no diagnóstico de TDAH através dos testes e principalmente da observação clínica, né? Que o que eu vejo assim, muitas das vezes é que as pessoas confundem o teste com a própria prática, né? Então, assim, aplica o teste, o que o teste deu é o resultado do diagnóstico, né? E não, o teste ele é só uma parte, uma ferramenta do processo de avaliação, né? O que é fundamental na avaliação? É a observação clínica, né? Os testes vão conduzir o olhar, vão aprimorar, afinar esse olhar. Então, eu fui percebendo isso, o quanto os testes, né, vão trazendo isso. Então, assim, para um terapeuta humanista, né, que a psicologia humanista, ela vem da fenomenologia, ela vem desse olhar para o singular. Eu não quero saber qual é a relação de você com o todo, qual é a média do seu desempenho em relação ao todo. Não, eu quero olhar para a singularidade, o que é para você essa experiência, né? Essa é a intenção fenomenológica, né? A atitude fenomenológica. Suspende todo o preconceito, todo o conhecimento prévio que eu tenho sobre qualquer questão. E eu quero saber o que você acha dessa questão. Essa é a fenomenologia. Isso ajuda pra caramba o quê? Para conectar, para compreender. Mas ela é limitada porque ela é um método apenas descritivo. Ela não explica a relação entre coisas. Ela só descreve o fenômeno. E aí o método experimental ele consegue fazer relação, correlação, né? E isso ajuda você a aumentar a compreensão sobre o que está acontecendo com aquela pessoa. Isso melhora a intervenção, né? Então, hoje, por exemplo, eu uso todos os recursos que eu aprendi com a terapia humanista, né, que é muito sensível, né, que é muito compreensiva, muito reflexiva, mas eu complemento, né, com essa visão que a gente consegue o quê? Através de uma estatística, métricas, né, a gente tabelas normativas, então, assim, memória, né? Vou avaliar a sua memória. Né? Então, eu tenho uma tabela dizendo qual é a média de desempenho de pessoas da sua idade que tem com o seu nível educacional. Então, ela vai me dando uma estimativa do que eu... preciso fazer um teste desse, porque minha memória está ruim, viu, cara? Bem-vindo ao clube. Será que eu estou na média? Eu sei então, isso ajuda pra caramba, sabe? Então, por exemplo, essa questão do TDAH. Né? 15% das queixas que vão chegar realmente são TDAH. 85% não é. E como é que você vai fazer esse... diagnóstico total. Se você não tiver critérios muito bem definidos, você vai dando... E a questão cultural é muito forte. Então, assim, a gente vive nesse discurso da superação, do desempenho máximo, de acorde às 5 da manhã, trabalha enquanto eles dormem. E por mais que se faça, o seu desempenho... Você sempre vai sentir que o seu desempenho está inferior. Então, você sempre vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Mas será que eu estou... Será que eu não presto atenção? Será que tem um problema? E não é, porque o contexto ele é tão exigente que qualquer pessoa, mesmo que ela tenha uma habilidade acima da média, chega um momento que ela vai ter estafa, ela não vai conseguir desenvolver, excesso e tal. Então, vem muito dessa questão. E aí, como é que você vai separar uma coisa da outra? Se você não tiver uma testagem psicológica, é muito difícil. Se fosse só na observação clínica. Então, tem ajudado demais, assim, sabe? E a minha formação, eu tive professores
excelentes, assim, sabe? A Universidade de São Francisco ela é uma referência em psicometria. Aqui no Brasil, que eu vejo é Federal do Rio Grande do Sul e a USF como... USF é a Universidade de São Francisco, né? Como referência em testagem psicológica. Então, assim, a maioria dos autores dos testes que a gente usa está lá nessa universidade. Então, eles têm uma experiência muito boa, né? E aí a gente teve uma disciplina com uma psicóloga que ela atende só idosos. Ela chama Juliana Secato. Ela tem um livro que chama Raciocínio Clínico em Avaliação Neuropsicológica do Idoso. Ela tem a descrição de um caso em que ela diagnosticou a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é a vaca louca, doença da vaca louca, na observação clínica de um idoso. E ela estava falando assim, a observação clínica ela é fundamental, os testes vão complementar. Então, por exemplo, esse idoso chegou para ela, geralmente quando chega com uma queixa de demência, por exemplo, de Alzheimer, um dos primeiros sintomas é apatia. Os primeiros sintomas, antes mesmo de esquecimento, é a apatia. Esse idoso não tinha isso, ele tinha alteração motora. E ela fez a observação clínica, aplicou alguns testes, só tudo indica as características clínicas de Wernicke-Korsakoff. Passou 6 meses, foi feita a tomografia, foi diagnosticada. Ela conseguiu, na observação clínica, antecipar... Sabe como que a clínica é uma coisa assim, bem feita, né? Muito bem feita, ela tem uma capacidade excelente. Assim. E eu não tinha contato com esse tipo de habilidade, né, na minha formação. Então, isso me encantou muito, né? Então, eu saí de um contexto da saúde pública que eu trabalhava muito no prisma da clínica ampliada, que é diferente da clínica tradicional. A clínica ampliada, você considera o processo patológico, mas você sempre está o quê? Olhando para o contexto, né? Então, eu tenho um esquizofrênico, eu sei que ele alucina, que ele delira, mas a minha preocupação maior ali é quem é a família dele, como é que ele vive nesse território, será que ele consegue circular entre os vizinhos, será que as pessoas conseguem conviver com ele lá no território dele? Então, eu saía do CAPS para ir lá na vizinhança, andar na rua com o esquizofrênico, para meio que mapear como era e intervir lá, sabe? A pessoa tinha dificuldade de ir na vendinha porque ficou tão estigmatizado como esquizofrênico que o cara da vendinha não atendia bem ele. E aí, por não atender o esquizofrênico, ele já tem a dificuldade de habilidade social, impediu, né? Ele não conseguiu mais comprar as coisas. Então, eu intermediava, ia lá. Então, assim, a clínica ampliada. Você não está foco só na patologia. Você está tentando o quê? Olhar a patologia situada no contexto. Na saúde pública, isso funciona muito bem, né? No consultório particular, já a clínica tradicional, ela me dá uma outra possibilidade de oferecer uma qualidade de trabalho, né? Então, se aprofundar no diagnóstico, na avaliação, né? Eu não vou lá estar mudando o ambiente de vida das pessoas, mas eu estou dando a perspectiva tanto para ela quanto para a família do que pode ser feito, né? Então, isso está me instrumentalizando para caramba, assim. Estou gostando muito de trabalhar com idosos. Então, assim, a gente está numa perspectiva de envelhecimento da população brasileira. As demandas relativas ao envelhecimento vão só aumentar. Alguns testes. E aí a questão muito importante é a gente tentar definir o que é senescência e o que é senilidade, né? Então, a senescência é compreendida como um envelhecimento natural, sadio, né? E a senilidade, onde o envelhecimento ele já vai trazendo patológico, uma perda funcional. Né? E com os testes, a gente consegue antecipar, a gente consegue ver a progressão e intervir e evitar que a progressão seja pior. Às vezes você tem ali um transtorno neurocognitivo leve, que é uma alteração de qualquer função cognitiva sem perda funcional. Então, a senhora, o senhor está funcionando bem, consegue fazer tudo o que fazia antes. Vai no banco, cuida da casa, vê os netos, às vezes está trabalhando ainda, mas o nível de memória já caiu significativamente. Entendi. Mas isso ainda não se expressou. Entendi. Só vai começar a se expressar numa perda funcional quando aquilo já entrar num quadro de demência, Entendi. Que aí é um transtorno neurocognitivo maior. Então, a gente consegue rastrear isso com antecedência, a gente consegue intervir e proporcionar para essa pessoa um processo muito... São aqueles testes que você, além da verbalização, tem que fazer uns desenhos no papel? Tem uso de desenho, a gente trabalha muito com números e comportamento verbal. Então, descrever cenas, falar conceitos, fazer operações matemáticas. São todos testes que a gente vai ver na capacidade da pessoa de manter concentração e estímulos, né? Além da memória, da atenção, existe uma função mental que chama função executiva, que é a capacidade da gente direcionar o nosso comportamento para um objetivo específico. Então, a função executiva é um conjunto de habilidades mentais que vão fazer um planejamento da minha ação, eu vou agir, vou monitorar essa ação
e vou avaliar se eu devo continuar com essa ação ou se eu devo ter uma mudança de atitude em relação àquele objetivo prévio. Tudo isso junto, é o que a gente chama de função executiva. Então, ela depende de controle inibitório, né, que é a capacidade da gente isolar certo estímulo e focar em um, ou isolar uma ação e focar em outra. Né? Isso depende de planejamento, isso depende de memória operacional, tudo isso é função executiva. No TDAH, por exemplo, você tem uma alteração muito grande de função executiva. E os testes vão mostrar isso. Porque se você aplica... TDAH é uma coisa muito... Eu acho muito difícil de diagnosticar. Se você olhar a descrição, é meramente descritivo. Assim, você perde muitas coisas no dia a dia, né? Você se machuca com facilidade, você interrompe as pessoas com facilidade, porque a pessoa com TDAH, como ela tem baixo controle inibitório, você está falando, ela não espera, você terminar, ela vai e te interrompe. Então, assim, são critérios que são importantes no TDAH, mas não mostram o quê? A disfunção executiva. E os testes vão mostrar. Nesses testes de controle inibitório. Tem um teste que é muito legal, a gente chama teste de Stroop. Stroop. Que envolve você olhar para uma palavra, então, assim, a palavra verde está escrito de amarelo. Tá. E aí você vai falar para mim a cor que está escrito. Aí você pede para a pessoa ler várias palavras e depois você muda a regra. Aí na sua cabeça, para você mudar a regra, leva um tempo. E a gente considera esse tempo de latência de resposta como controle inibitório. Né? Então isso fala se a pessoa consegue ou não isolar um estímulo. Então tem um teste que chama teste dos 5 dígitos, que ele é baseado no teste de Stroop. Em vez de ser com cores e palavras, é com número. Você pede para a pessoa ir vendo uma sequência de números. Cada um uma cor. Não, por exemplo, é um quadradinho com o número 2 dentro. Só que, em vez de pedir para você ler o número 2, eu vou pedir para você contar a quantidade de números que está dentro do quadradinho. Então, aqui está escrito 2, aqui está escrito 3, mas com o numeral 4. Entendeu? Tem 3, 4. Aí, esse aqui você vai contar para mim, não o numeral, mas a quantidade dele. E aí, a pessoa tem que fazer nessa troca... Tem 3 4 dentro de um quadrado. Ao invés de falar 4, você fala 3. Exato. Entendi. E aí isso demanda o quê? Um esforço mental. Só de né? pensar eu já fiquei cansado. E isso vai mostrando o quê? Flexibilidade cognitiva, controle inibitório, que estão alterados em vários problemas. Então, por exemplo, no adulto, bipolaridade e TDAH é muito semelhante. Olha. Só que o TDAH, ele é constante. Né? O adulto, o bipolar, ele entra na mania e sai, né? E o borderline entra mais ou menos nisso aí também? Né? Aí o border é uma outra complexidade, né? Porque assim, ele também tem baixo controle inibitório, ele compartilha de alguns perfis de TDAH. Então, baixo controle inibitório, baixa regulação emocional. Cognição social, que é a nossa capacidade de olhar para o ambiente que a gente está, entender a situação, observar suas expressões faciais, inferir uma intenção, né? Tudo isso é cognição social e faz com que a gente haja. Né? Então, eu vou avaliando através da cognição social e vou agindo de acordo com o que eu estou observando do ambiente. Pessoas com TDAH, elas têm dificuldade em cognição social. Entendi. Elas interpretam, a maior parte do tempo, por exemplo, o adulto com um perfil mais impulsivo, ele tem uma alta tendência a interpretar mal as interações sociais, ele é mais briguento. Entendido. Ele é mais impulsivo. Já o TDAH desatento na vida adulta, ele é bem inibido. Ele parece ter uma ansiedade social. Entendido. Porque ele tem a dificuldade de fazer isso. E nos testes a gente vai vendo isso. Né? É complexo, é um conjunto de coisas, né? Fazendo um diagnóstico por TikTok e Instagram. Exatamente. Então, sim, a avaliação neuropsicológica ela vai traçar o perfil neuropsicológico, colocando quais são as forças que você tem na sua atividade mental hoje e quais são as fraquezas. Todo mundo vai ter isso, que você está falando assim, minha memória não está muito legal. Né? Mas aí ansiedade, alimentação, tudo isso. Então a gente considera isso também na avaliação neuropsicológica. Então, assim, além de eu avaliar o seu nível de atenção, eu vou aplicar alguns questionários para avaliar o quê? O seu nível de ansiedade. Porque às vezes a sua desatenção não é por uma alteração da função executiva. Às vezes o seu processamento de informação está legal. Às vezes é a questão emocional. Às vezes a ansiedade, a regulação emocional que não está boa. Né? E aí parece um TDAH. Na questão do bipolar, por exemplo, né? O cara que entra em mania e sai, ele é muito impulsivo na mania. Né? Mas depois que ele sai da mania, ele volta para um patamar basal. Ele não tem aquela impulsividade toda. O TDAH não, ele é constante. Então você pega o adulto com TDAH, geralmente é um adulto que tem um histórico de dificuldade de se adaptar em contexto de trabalho, de fracasso escolar, né, de relações muito instáveis, por conta da impulsividade, por conta da dificuldade da cognição social. Então, assim, demanda um entendimento bem amplo da coisa para você chegar numa definição. E as pessoas
ficam nessa questão. Você faz um questionáriozinho lá, né? Acho que eu tenho TDAH. Eu li um negócio esses dias que eu achei interessante, que é nessa onda de hiperdiagnóstico, aí as pessoas diagnosticando umas às outras e fazendo autodiagnóstico, ninguém se coloca com um diagnóstico de personalidade narcisista. E é verdade, né? Quem vai falar que é? Cara, infelizmente, muito infelizmente, a gente tem um tempo para cumprir, né? Porque assim, se fosse olhar por mim, a gente ficaria com umas 3 horas conversando. Fácil. Facilmente, mas facilmente mesmo. E, inclusive, já deixo aqui claro que nós vamos pedir para você voltar mais vezes. Talvez a gente crie episódios com temas mais específicos. Dessa vez foi mais voltado para conhecer você, para a gente saber no geral, né? Um geralzão sobre a sua história, né? Ter uma amplitude maior sobre a sua carreira e tudo mais. Mas dá para ver que você sabe demais do que você está falando. Então, em havendo oportunidades de falar sobre temas específicos, sinta-se de antemão já convidado. Acho que o nosso backstage aqui está de acordo com esse convite. Bom, maravilha. Infelizmente estamos nos encaminhando para o final. Uma coisa que eu esqueci de falar para os nossos belíssimos e galanteadores espectadores é que se você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo do lado direito da tela aqui, você vai conseguir acessar tanto o Instagram da 20 Medical Office quanto o meu Instagram. Se quiser por texto, você pode acessar o da 20 Medical Offices por @20 Medical Office, o meu pelo @reumato.marcos.moreira, o do Papo 20, @papo20, e o do nosso ilustre convidado, @psi.stênio, que é @psi.stênio. Vou pedir a você como uma cartada final, para que você utilize aí de não mais do que 2 minutos para falar sobre você, aí tirando um pouco do aspecto profissional e tudo mais, e aí você fale sobre você. Quem é Stênio? Um mineiro perdido em São José dos Campos, né? Mas se encontrando. Estou num processo assim de mudança de vida mesmo, né? Mudança de contexto profissional, estão saindo do público, indo mais para o particular, mas na vida pessoal também de mudança, sabe? De estar num momento que eu percebo que eu estou crescendo, né? Diante de desafio. Então, assim, eu não sou daqui, eu não tenho vínculos aqui, não tenho família, não tenho amigos, vim aqui por uma proposta de crescimento profissional mesmo, né? É uma cidade que me encanta muito, né? Muito bem planejada, né? Uma cidade muito bonita, no pé da Serra da Mantiqueira. Eu, como mineiro, eu gosto de montanha. Quando eu vou para um lugar muito plano, assim, me dá uma angústia, cara. Tá faltando um morrinho. Tá faltando um morrinho. Em Minas é muito morro, né? E aqui eu me sinto meio que em casa, né? Porque Minas está ali do outro lado, né? O pessoal fala que em Santana aqui já é Minas, né? Então eu já me sinto meio em casa aqui, né? Tem um amigo meu que morei 10 anos em Extrema, que é do outro lado da Serra, né? E a divisa, né? E a primeira cidade. E ele falava muito bem daqui, ele nascido aqui, né? Aí ele ficava me instigando, eu vim para cá e foi muito bom. E está perto dos amigos em Minas, ali no alto da montanha, mas está aqui, né? E a região aqui é muito bonita, muito propícia para você viver bem, né? Então, eu acho que viver bem é uma coisa que eu tenho focado, né? Maravilha. Então, acho que estar aqui na 20 representa isso para mim, né? Um outro momento de estar me sentindo bem, confortável, um lugar legal, bonito, né? Eu me sinto valorizado aqui. Atendendo perto de um profissional excelente como o Dr. Marcos. Né? Que faz um podcast. Onde que eu ia arranjar um médico para fazer um podcast, meu Deus? Só aqui. Então, maravilha. Minha vida tá legal nesse sentido, assim, sabe? Profissionalmente estou me sentindo bem, moro numa cidade que eu gosto muito, né? E é isso, cara. Espero poder vir mais vezes aqui e trazer um pouco mais da minha experiência. Show de bola. Saiba que você certamente também salva vidas, ajuda as pessoas aí com essa parte da psique humana, que mais uma vez é uma das coisas que mais me encanta. Eu acho que por muito tempo negligenciada, muito tempo maltratada, e por mais pessoas como você que conseguem colocar o trem nos trilhos e fazer a coisa andar. O trem mesmo. O trem mesmo, né? É bom mineiro. Você é de Minas, né? Eu sou mineiro também, sou de uma cidade chamada Ipatinga. Mais lá pro meio. Claro. Calor para danar. Mas tá bom. Quadrilátero ferrífero ali, Ipatinga? Não, lá é Vale do Aço, só estou esquecendo. Eu tava lembrando que tinha alguma coisa associada Vale do Aço. à exploração mineral, né? É isso aí.
Na verdade, ali a gente faz mais a produção do aço do que a extração. Então, Entendi. um Vale do Aço ali, uma região do Vale do Rio Doce. Papo 20 também é Geopolítica, né? Maravilha. Bom, nós sempre terminamos com algumas frases de efeito. O episódio foi sensacional. Certamente há muita sabedoria maior do que o que essa frase vai trazer pra gente. Apesar dessa aqui ser mais engraçadinha do que para inspiração. Mas vamos terminar hoje com uma frase de Diego Armando Maradona, ex-jogador de futebol, quando estava numa clínica de reabilitação. Na clínica, tem um cara que diz que é Napoleão e outro que pensa que é San Martín. Quando eu digo que sou o Maradona, eles não acreditam. Muito bom. Valeu, gente. É isso. Esse foi o Papo 20. Nossos vídeos saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você, por favor, compartilhe com quem você ama e gosta e avise que toda quinta-feira tem o Papo 20 para você, para todo mundo que quiser ampliar o seu conhecimento sobre saúde e bem-estar. Voltamos na próxima quinta. Valeu!